Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática. Estamos iniciando aqui mais uma aula para os sextos anos, né? Começando essa manhã aqui no Educa Recife, na companhia de Laisa, que já está ali me ajudando. Estava fugindo de mim por esses dias, mas eu estou trazendo ela para cá, tá bom? E aí a gente vai começar mais uma aula para essa semana, concluindo aí esse primeiro momento, lembrando um pouquinho de múltiplos e divisores. Hoje a gente vai falar de números compostos e números primos, né? Os números primos e números compostos, como está ali no título, tá certo? Então, mais uma vez, espero que vocês estejam bem confortáveis, já estejam logados aí no aplicativo. E para falar um pouquinho dessa interatividade, né? Desse momento que a gente está vivenciando agora do projeto, essa próxima etapa que a gente está aqui trabalhando para que essa interatividade funcione, eu vou passar aqui a palavra para o professor Pedro, que vai te dizer como, se você ainda não tem, acessar o aplicativo e falar um pouquinho sobre como é que está a interação nesse momento ali no chat. Vai lá, professor. Muito bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos sextos anos. O pessoal está bem animado aqui já, Briane. 7h30 da manhã, o pessoal já está aqui dando bom dia. Isso é muito bom, a interação de vocês. A Adriane disse, bom dia, amo sua aula, professora. Oh, que fofo. Ainda botou um emojizinho. Que legal. Tentei imitar, mas não deu certo não. Não, dá não. Bom, gente, para você fazer o download aí, tá bom, do aplicativo, para que você possa acompanhar a aula, tá? E participar aqui do chat, comentar e tirar suas dúvidas. Vai aparecer aí 2 QR Codes na sua tela, tá? Um para Android e o outro para iOS. Nesses QR Codes você vai colocar a sua câmera nele, tá? E fazer o download do aplicativo lá na sua loja de aplicativo, tá bom? Então você vai fazer lá o download e você vai colocar o seu login e sua senha. O seu login é a sua matrícula e a sua senha é a data do seu nascimento, tá bom? Dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos, tá bom? Aí você consegue logar e acessar o aplicativo, você vai ver lá qual a sua turma, tá? Clica lá no sexto ano e acompanha as aulas com a gente, tá bom? Então, é bastante importante a participação aqui de vocês. A gente fica muito feliz com cada comentário, com cada bom dia, com cada nome. Bom dia, sou aluno tal, da escola tal, certo? Comentários sobre a aula, a gente fica bastante feliz. Então, esse é o intuito da gente, que cada dia mais chegue mais alunos para participar aqui da nossa aula ao vivo, tá bom? Então, eu vou voltar com a Briane agora e ela vai dar continuidade à aula. Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Então, como o Pedro falou, o nosso formato de aula aqui, na interação pelo aplicativo, né, ele funciona ao vivo, tanto no app quanto na TV, mas depois você pode dar uma olhadinha também, não só nessa aula como em outras, lá no nosso canal no YouTube, né? Atualizei aí já a carinha do canal, tá com mais de 8 mil inscritos, mas a gente tem mais alunos na rede. Se você conhecer alguém que não acessou ainda, chama essa pessoa para acompanhar o projeto e assistir as aulas junto com a gente, tá? A gente está acompanhando o plano de ensino da semana 31. Nele, você encontra não só o conteúdo de matemática, mas também das outras disciplinas que a gente vai observar nessa semana, tá bom? Então, recomendo que pelo aplicativo ou pelo EduRec, né, que você pode acessar, você pode baixar esse documento e daí ter acesso a essas informações. A aula começa por aqui, mas você tem aí o acesso ao seu professor para, inclusive, através desse material, estudar um pouquinho mais e tirar suas dúvidas também, tá certo? Então, para finalizar os avisos iniciais, agora você vai pegar aí seu caderno e o seu lápis para fazer as anotações da nossa aula. Sempre tem aquele mapinha e eu já começo fazendo a revisão da aula passada, trazendo aqui os principais conceitos que a gente viu, para que a gente consiga lembrar e dar continuidade para a aula de hoje, tá certo? Na aula passada a gente viu assim, ó, a gente viu as características do que significa múltiplo e divisor, né? O que é que significa ser um múltiplo ou ser o divisor de um número, né? E aí a gente observou as principais diferenças, mas a gente também observou a relação que existe entre ser múltiplo e ser divisor de um número, né? Então a gente observou múltiplos e divisores. No conjunto dos múltiplos, a gente tem a característica de ser um conjunto infinito, né? A gente pode fazer múltiplos de maneira infinita de um único número, mas no caso dos divisores, a gente tem uma quantidade limitada. Então, a gente viu que como que eu vou escrever esse conjunto, né? O primeiro número dos divisores é sempre o número 1,
E o último número é sempre o próprio número, né? Então, a gente vai fazer aqui o 21 como um exemplo, tá certo? No caso dos múltiplos, a gente viu que só tem um elemento que ele é fixo, que é o zero, né? O zero começa para qualquer conjunto de múltiplos e daí, como o conjunto é infinito, a gente vai multiplicando e achando sempre o próximo múltiplo daquele valor. Aqui a gente utilizou o exemplo do número 21 e começamos a utilizar para escrever tanto os múltiplos quanto os divisores do número 21, tá certo? No caso do número 21 vezes 0, a gente tem o 0 lá no comecinho do conjunto dos múltiplos. Depois a gente tem 21 vezes 1, dá o 21. Vezes 2, dá o 42. Vezes 3 dá o 63, e a gente percebe que como os números naturais são infinitos, eu posso multiplicar 21 por todos esses números e achar um conjunto bem grandão que não tem fim, né? Eu não consigo parar de fazer essa multiplicação, tá certo? Já no caso dos divisores, a gente viu ali que a regrinha é o primeiro divisor é sempre o 1, tá aqui no comecinho, e o último divisor sempre vai ser o próprio número, então tá ali o 21. Só que a gente percebe que esse 21 divide por outros valores. Então, 21 dividido para 3 vai dar o 7 e 21 dividido para 7 vai dar o 3. Então, a gente tem aí todos os divisores do número 21. Um conjunto finito, como a gente falou aqui, ó. Primeiro número é o 1 e o último número é o próprio valor que a gente está buscando esses divisores, tá certo? Então, a gente fez a principal relação aí entre esses valores e a gente também falou da ligação entre eles, né? Eu tenho 21 que divide para 3 e dá o 7. Então, a gente tem aí a relação de divisão e de multiplicação. Porque se eu consigo dividir 21 de maneira exata por 3, significa que 3 vezes alguma coisa, que nesse caso é o 7, vai dar o 21. Então, a gente tem esse ciclo aí para relacionar esses múltiplos e divisores, tá certo? Aqui eu trouxe um mapinha rapidinho, só para a gente relembrar, a Billy vai deixar bem grandão aí na sua tela para você ver agora, dos principais critérios de divisibilidade que a gente viu ontem, né? Então, a gente viu como identificar se um número dá para dividir por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. A gente verificou aí quais são as características que eu observo e de que maneira eu posso fazer essa organização aí para saber se existe essa possibilidade de dividir ou não por aqueles valores que a gente colocou ali no comecinho, tá certo? Daí a gente também apresentou alguns outros, eu cheguei a falar do 8 e do 9, só ficou faltando o 10, o 100 e o 1000. E aí eu disse assim, gente, vocês já pegam aí essa informação, tentem verificar para amanhã a gente verificar aqui como que a gente elimina essa possibilidade de ser ou não divisível, né? Porque a gente já sabe mais ou menos quando dá para dividir para 10. Mesmo que a gente não veja a regra, a gente já se acostuma a multiplicar por 10 e colocar um zero no final. Então, se não for zero o número, não dá para dividir para 10. Mas isso é uma característica que surge através justamente dessa multiplicação. E por isso, a gente pode utilizar essa informação a nosso favor. Então, agora, a gente vai formalizar, a gente vai definir qual de fato pode ser uma regrinha de observar um número e saber se dá para dividir para 10, 100 ou 1000, né? Ali embaixo eu coloquei 2 post-itzinhos, Billy me ajuda de novo, deixa bem grandão aí na tela para o pessoal ver. A gente tem aí, ó, para dividir por 10, a gente vai verificar se o algarismo das unidades tem o zero. E aí eu não vou me importar com os outros algarismos. A gente vai observar essencialmente o último algarismo, tá certo? A gente tem os mesmos exemplos de antes, né? Eu utilizei o 703.580, então termina em 0, divide para 10. E depois o 104.825. 5 é o número que termina aí e ele não dá para dividir para 10, né? Eu não tenho zero aí no final. E aí coloquei uma observação importante para vocês. Todo número divisível por 10 é divisível por 5. Lembra do critério de divisibilidade por 5? Pode terminar em 0 ou 5, né? Mas o contrário não necessariamente é verdade. Não é todo número que divide para 5 que vai dividir para 10 também. Porque 25, por exemplo, divide para 5, mas não divide para 10. Então, a gente percebe que existem essas relações aí nesses critérios de divisibilidade, tá certo? E a gente vai utilizar o mesmo raciocínio para o 100 e para o 1000.
como que a gente utilizou em relação ao 10? A gente utilizou a quantidade de zeros que o 10 possui, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Para dividir para 100, eu tenho que ter 2 zeros no final desse número aí total, né? E para dividir para 1000, eu vou ter que ter 3 zeros. Então, a gente já tem quase que de maneira tranquila, assim, essa divisão acontecendo, só que a gente está formalizando. Então, aqui eu estou escrevendo literalmente para você não esquecer. Apesar de acreditar que a maioria de vocês já tem esse domínio, né, de verificar se tem o 10, se tem o 100, se tem o 1000, e a gente pode verificar esses zeros no final, tá? Então, coloquei aí 2 exemplos. Se os algarismos das unidades e das dezenas de um número são 0, então ele é divisível por 100. Então, aqui eu tenho, 35.600. 600 tem 2 zeros, beleza. Depois eu tenho 75.010. Ali o 10 já complica, né, gente? Eu tenho 2 zeros, mas não estão nas duas últimas posições do número. Então, não vai dar para dividir para 100 aí não, tá certo? Já no caso do 1000, é aquela mesma regrinha que a gente falou, se os algarismos das unidades, das dezenas e das centenas de um número natural são 0, então aí a gente está falando de 3 posições decimais, né? Então, ele é divisível por 1000. E aí a gente tem, 35.600, agora já não divide por 1000, né? Dividiu por 100, porque tinha 2 zeros, mas por 1000 a gente tem ali os 600, então não tem 3 zeros ali, né? E no último exemplo, a gente tem 75.000, 3 zeros ali no final, então vai dividir por 1000, beleza? Bom, depois de a gente ter feito essa revisão, eu vou voltar ali com o professor Pedro para ele fazer as considerações dele sobre o conteúdo e também falar um pouquinho sobre como é que está a movimentação no chat. Vai lá, professor. Bom, o pessoal está comentando aqui, a gente tem o Ronald, da escola Rodolfo Aureliano, temos a Andresa também participando aqui do Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo sempre presente aqui nas nossas aulas. Sofia nos deu bom dia. Sofia, bom dia, Arina. João também disse que aprendeu. Andresa também disse que achou muito bom e muito legal a explicação. Certo? Vocês podem notar, gente, que essas questões aí dos critérios de divisibilidade nada mais é do que um artifício que a gente vai utilizar para verificar se um número é divisível por outro, tá? De forma mais rápida e prática, tá? Porque para saber se um número ele é divisível por outro, basta a gente fazer a divisão. Se a divisão for exata, é divisível. Se não for exata, não é divisível, certo? Sendo que se você pega aí um número muito grande, tá bom? E quer saber se ele é divisível por 3, por exemplo, vai ficar difícil, vai demorar muito para você efetuar aquela divisão. Então, basta você utilizar os critérios que Briana ensinou para vocês, somar aí os algarismos e ver se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Tá, joia? Você pode notar também que quando parte aí dos 8 em diante, esses critérios de divisibilidade começam a se repetir, né? Você pode notar que o critério de divisibilidade por 8 é quase a mesma coisa do 4, né? Sendo que do 4 são os algarismos da unidade e dezena. O do 8 é dezena, unidade e centena, certo? Você pode notar também que o critério de divisibilidade por 9 é bem parecido com o do 3, né? Sendo que aí a soma tem que ser um múltiplo de 9. E é bastante importante o que Briane frisou aí para vocês em relação a essas questões de que um número ele é divisível por outro, certo? Mas o contrário não necessariamente é verdadeiro, tá bom? Então, todo número lá que ele é divisível por 9, automaticamente ele é divisível por 3, certo? Mas o contrário nem sempre é válido, tá bom? Porque se você soma aí os algarismos e essa soma dá igual a 6, por exemplo, o 6 dá para dividir por 3, tá? Então é múltiplo de 3, beleza. Mas o 6 não dá para dividir por 9, então aí ele não é múltiplo de 9. Então você precisa prestar atenção nessas questões aí que foi relacionadas aos critérios de divisibilidade, tá bom? Você pode notar também, em relação aos múltiplos, que os múltiplos ele é a tabuada, né? Os múltiplos de um número é a tabuada. Ele sempre vai começar com 0, porque a gente sempre vai começar multiplicando esse número por 0. E o próximo número vai ser ele mesmo, tá? E depois é só você somando aí, por exemplo, os múltiplos de 7. Então o primeiro é 0, o segundo é ele mesmo, que é 7, e depois é só você somando aí
7 mais 7 mais 7, você vai encontrar aí os múltiplos, tá bom? Se você quiser fazer um teste aí na sua calculadora, é bem interessante. Eu acho que na calculadora aí do celular, você precisa colocar o zero, tá? Por exemplo, os múltiplos de 13. Aí você pega a sua calculadora, coloca aí 0 mais 13 e dá igual. Vai dar 13, né? Aí quando você apertar o igual de novo, vai dar 26. O igual de novo, e quando você for apertando só o igual aí, você vai encontrando todos os múltiplos de 13. Tá joia? Porque é dessa forma que ele é encontrado, tá bom? Então eu vou parar de falar, que eu acho que eu já falei demais aqui, né? A Briane vai falar ainda dos números primos e compostos, tá bom? Então, eu vou voltar com ela, mande suas dúvidas aí, que a gente vai tirando, tá bom? Vamos lá, então, né? No caso das curiosidades, é sempre interessante. Pedro trouxe no celular, mas na calculadora analógica, você pode continuar apertando mais. Se você continuar apertando mais, ele vai fazer o mesmo processo também, tá certo? É bem legal da gente perceber essas curiosidades do nosso dia a dia, né? A gente, na verdade, não utiliza essas funções constantemente, mas a gente traz aqui algumas curiosidades para vocês, tá certo? Ó, a gente vai observar agora quais são os divisores de um número, de que maneira a gente pode começar a verificar esses números, a analisar a característica desses números através dos divisores, tá certo? Então vamos lembrar, né? Divisor é aquele número pelo qual eu consigo fazer a divisão e essa divisão vai dar exata. Lembrando que a gente já trabalhou, inclusive o professor Pedro estava na aula aqui comigo com números decimais, mas para esse conteúdo a gente está observando somente os números naturais, tá? Então, 5 dividido para 2 vai dar 2,5, mas esse 2,5 é quando a gente estiver falando de dinheiro, de números decimais. Aqui a gente está falando dos números naturais, então a divisão ou ela vai dar exata ou ela vai ter o resto, tá certo? Nesse momento a gente vai utilizar esse raciocínio, tá? Então vamos lá. 0 eu consigo dividir para qualquer valor, né? Imagina, gente, não faz nem sentido você pegar R$0 e dividir para mim e para Pedro. A gente já vai ficar triste porque ninguém vai ganhar dinheiro nenhum. Então, você tem 0 e consegue dividir, entre aspas, para qualquer quantidade, porque a gente não vai ter valor nenhum e ninguém vai ganhar nada. Então, acaba sendo bem chato não ter R$0. Mas ok, vamos observar agora o número 1. O número 1, para dividir de maneira exata, só dá para dividir para ele mesmo, né? Então, aí a gente tem que, se eu tenho um objeto, só uma pessoa, obviamente, vai pegar esse objeto. E aí a gente começa observando que a partir do número 2, a gente tem algumas diferenças entre esses números, né? Ó, o número 2 eu consigo dividir por 1 e por 2. Se eu divido por 1, vai dar 2. E se eu divido para 2, vai dar 1. Então, a gente já começa a perceber aí que está aparecendo mais de um divisor. Para o número 3, a gente vai ter o 1 e o 3. Eu posso dividir para 1, exato, e para 3, exato também. E quando chega no 4? Então, a gente está observando aí que o 4, ele tem 1, 2 e 4 como divisores. Dividindo para 1 vai dar exato, dividindo para 2 vai dar exato, dividindo para 4 vai dar exato. E aí eu coloquei uma reticências, porque é esse processo que a gente vai começar a fazer aqui para observar essa quantidade de divisores, né? Quais são as características desses divisores. Então aqui, ó, eu finalizei já minhas reticências colocando os divisores até o número 13, né? Então abaixo do número tem os números que aquele valor, dividindo por eles, vai dar um valor exato. Então ali a gente tem, ó, o 5 divide para 1 e para 5 de maneira exata. O 6, aí a gente vê 1, 2, 3 e 6 de maneira exata. Então, a gente começa a perceber que existem números que têm muitos divisores, existem números que têm poucos divisores, existem números que só têm 2 divisores e existe ali o 1 e o 0 que são as nossas exceções, tá certo? Então, como é que a gente começa a observar? Todos os outros números diferentes ali do 4, do 6, do 8, 10 e 12, perdão, 8, 9, 10 e 12, a gente tem que os outros valores que eu não citei têm uma característica em comum, né? Todos os outros números que eu falei agora, ó, tem mais de 2 divisores. E a gente viu que 2 divisores são obrigatórios, o primeiro sendo o número 1 e o último sendo o próprio número. Se eu tiver apenas esses 2 números, a gente tem uma característica específica aí. Agora, se eu tiver mais que esses 2 números, a gente vai ter uma outra classificação para esse número, né? É aí onde começa surgindo esse tipo de observação, ó. O 2, 3, 5,
7, 11 e 13, nessa lista que eu coloquei, só divide pelo número 1 e por ele mesmo. E aí a gente começa classificando esses números como números primos, tá certo? Coloquei a definição aí para vocês observarem, ó, são aqueles que possuem apenas dois divisores, que é o 1 e o próprio número. Por que eu coloquei apenas dois divisores? Porque ali a gente tem o 0 e o 1, que como eu falei, são nossas exceções. A gente não vai classificar esses dois valores não, tá certo? Já os outros números que eu coloquei ali, né, depois do 3, a gente tem o 4, o 6, o 8, 9, 10 e 12, a gente tem a outra característica, ou seja, de ter mais de dois divisores. Para esses números, a gente vai dar o nome de números compostos. E aí a gente vai observar que eles acabam tendo essa característica em comum. Dois divisores apenas vai ser chamado de número primo. Mais de dois divisores vai ser chamado de número composto, tá certo? E aí a gente colocou o 0 e 1 como nossa seção, né, gente? 0 não divide nenhum número, nem ele mesmo. Então, assim, eu posso dividir 0 por qualquer valor, mas 0 não divide ninguém. Então, aí a gente já tem o primeiro impasse, né? Na segunda situação, a gente tem aqui, ó, o 0 e o 1 não são classificados nem como primo, nem como composto, tá certo? Então, já observa aí que a partir desse momento que a gente começou a fazer essa organização, né, essa telinha aqui com os números do 0 a 13, eu coloquei até uma reticência para você observar que isso continua, né, que a gente tem aí essa sequência de números infinita e aí a gente pode classificar esses números como primos e como compostos. Eu vou passar rapidinho a palavra para o professor Pedro, para ele dar uma observação ali de como está o chat e fazer as considerações dele também sobre essa nova classificação, tá certo? Bom, aí a gente já começa a ver aí a relação entre os números primos, né, e os números compostos, no qual Briane definiu agorinha para vocês, tá bom? Então a gente viu aí que os números primos possuem apenas dois divisores, que é o número 1, certo? E que é ele mesmo, como o Briane falou. O primeiro sempre vai ser 1 e o último sempre vai ser ele mesmo, tá? Dos divisores de um número. Então, quando o número só tem esses dois divisores, ele é classificado como número primo, tá bom? Então, se você tem um número que além desses dois divisores, existem mais algum, ou seja, vai ter mais de dois divisores, certo? Então, a gente tem aí o número composto. Com observação para o 0 e para o 1, tá? Lembra da classificação, né? No 0 a gente tem aí infinitos divisores, tá? Então, não podemos classificar. E o 1 só tem um 1. Então, era para ter dois números, né? Para ser primo, tem que ser 1 e ele mesmo. Sendo que no 1, 1 e ele mesmo já é o mesmo número, tá bom? Então, ele não pode ser classificado nem como número primo, nem como número composto, tá joia? Então, o pessoal aqui tá participando, tá dando bom dia para você, Briane. Maria chegou agora há pouco, tá? Disse demorei, mas cheguei. Que bom que você chegou, Maria. A gente fica muito feliz com a participação de vocês, tá bom? Então eu vou voltar com o Briane para ela dar continuidade aí com o assunto. Bom, gente, e aí, para observar essa característica de número primo e composto, teve um senhor chamado Eratóstenes, que desenvolveu um método interessante para que a gente conseguisse ver pelo menos aqui até o 120, né? E aí a gente acabou de dizer que a característica de ser primo ou composto é observar esses divisores. Então, o que a gente tem? A gente estudou critério de divisibilidade. Agora, a gente está classificando os números entre primos e compostos de acordo com essa divisão. E se eu estou fazendo isso, então eu começo a observar essa sequência de números que eu posso eliminar os múltiplos a partir daquele conhecimento que a gente obteve. Por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente, né? No caso por 2, já começa eliminando vários valores. Então, vamos fazer assim, eu vou voltar aqui rapidinho para o GIF começar do começo e aí a gente perceber o que é que está sendo feito, tá? Aqui se pega os números listados de 2 até o 120 e sai eliminando os múltiplos de 2. Ele está marcando com X azul os múltiplos de 2. Faz a mesma coisa agora com os múltiplos de 3 e pega o próximo valor que sobrou, o 5. Faz um X nos múltiplos de 5.
Depois ele pega o próximo, que é o 7, faz um X. E aqui à direita está aparecendo para vocês quais são os números que vão sobrando, né? E aí a gente verifica a lista dos primeiros números primos até o número 120. Nesse caso aqui, o último número primo que aparece é o 113, né? Então, do 2 até o 120, o primeiro número primo é o 2 e o último número primo que apareceu aqui para a gente foi o 113. Percebe que essa é uma técnica de eliminar através dos múltiplos. Mas aí a gente pensa assim, como que isso está acontecendo, professora? Vê. A gente acabou de dizer que números primos só dividem por um e por ele mesmo. Então, se eu acho esse número como múltiplo de outro, que não é nenhum e nem ele mesmo, ele já não é primo, né? Ele vai ter mais de 2 divisores. E aí a gente já pode eliminar desse quadrinho que está aparecendo aqui, tá? Então, é importante da gente perceber o motivo pelo qual esses números começam a ser eliminados. A gente está fazendo aí a remoção, né? Está retirando os valores de acordo com a característica de, além de ser múltiplo do número 1 e ser múltiplo dele mesmo, ele ainda é múltiplo de um outro valor, tá certo? Então, aqui eu já tinha colocado para Pedro comentar, né, antes mesmo de chegar nessa parte, e vou apresentar para vocês aqui rapidinho o teorema fundamental da aritmética. Apesar de ter um nome, eita, quase que não saía, bem grandão, é uma coisa bem fácil da gente fazer. E eu acredito que vocês também já devem ter pego essa prática, tá certo? Ó, o teorema diz que qualquer número pode ser decomposto em fatores primos, em números primos, numa multiplicação de números primos que dê aquele resultado, tá? Então, basicamente tem assim, ó, todo número natural maior que 1 ou é primo ou pode ser escrito como produto em que todos os fatores são primos. Então, basicamente, o número primo ele foi uma descoberta, né, que utilizando desse tipo de raciocínio, começou a dar sequência a outros estudos dentro dos números. E começou a se perceber esse padrão, né? A gente gosta muito aqui da equipe de matemática dessa palavra. Começou a se perceber esse padrão de comportamento. Dentre dois números, ou ele vai ser um número primo, ou esse número que não é primo, que a gente acabou de ver que é composto, ele pode ser escrito como a multiplicação de números primos. Então, basicamente é isso que o teorema está dizendo aqui para a gente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho o número 19 e tenho o número 20. Nesse caso, se a gente for observar o número 19, será que eu consigo escrever como multiplicação de dois números primos? A gente tem aqui, ó, 19 já é um número primo, né? Então, a multiplicação possível aí seria o 19 vezes o 1, tá certo? Se eu observo o número 20, o que que eu tenho? 20 é 4 vezes 5. Só que 4, que está ali de verdinho, não é um número primo, não. Então, eu ainda posso dividir esse número, né, separar esse número em outros números primos, que nesse caso aí vai ser o 2. Então, a gente tem 2 vezes 2 vezes 5, e eu estou escrevendo o número 20 como resultado da multiplicação de 2 vezes 2 vezes 5. Todos eles números primos. Então, a gente começou a fazer a escrita do mesmo valor, do número 20, através dessa multiplicação. E a gente vai utilizar esse raciocínio para calcular outras situações mais na frente, tá certo? Aí a gente consegue escrever nesse formato, ó. E para fazer a técnica de decomposição dos fatores primos, a gente vai observar que eu posso fazer esse mesmo raciocínio, só que para mais de um valor. Eu posso fazer com 2 números, com 3 números. De acordo com o tempinho da aula, eu acredito que não vai dar tempo da gente ver isso com calma, não. Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Pedro, para ele fazer as considerações finais e se despedir, mas na quinta a gente volta com a conclusão desse raciocínio, dessa decomposição de mais de um valor, tá certo? E aí, professor, como é que está aí a movimentação no chat? Pessoal, lembre-se que a matemática é uma construção de conhecimento, tá bom? Então, começamos aqui, tivemos essa aula hoje, amanhã vamos dar continuidade ao que a gente viu hoje, tá bom? Então, sempre quando o Briane for começar a próxima aula, ela vai retomar rapidinho para sempre dar continuidade, certo? Falando posteriormente do que vem a seguir, tá bom? Então, não deixe de assistir a aula. Quando você perde uma aulazinha, você já perde um conteúdo grande, tá bom? Então, se você perdeu essa aula, corre lá no YouTube e assiste também, certo? Para você ficar por dentro de tudo. E amanhã, Briane vai dar continuidade, tá bom? Então, fiquem com Deus, um cheiro no coração e até amanhã.
É isso, gente. Eu vou encerrando a aula por aqui. Como vocês sabem, a gente faz a revisão sempre no comecinho e acaba acontecendo, né? De uma participação, uma coisa e outra, a gente vai levar esse próximo conteúdo aqui, né? O restinho dessa aula para a próxima aula que a gente vai verificar. E Pedro lembrou de uma coisa importante, né? Se a gente vai somando os conteúdos, a ideia é que a gente consiga perceber essa dependência. Por isso que a gente sempre começa com a revisão, tá? Eu vou me despedindo por aqui. Agradeço a Laís, ao professor Pedro, a Billy e a Luciano, que já está ali esperando para entrar na aula. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.